Hoje nós vamos conversar um pouco sobre quebrar o ciclo. Entendeu? Sem querer me enfeite. As pesquisas mostram que no Brasil a média nacional de horas de sono diárias fica em torno de 6,4 horas por noite, o que fica abaixo da recomendação de 7 a 9 horas para jovens e adultos. E cerca de 20% dorme menos de 6 horas por noite. Ao mesmo tempo, o brasileiro, com destaque para os jovens, passa cerca de 9 horas por dia em frente às telas navegando na internet, com mais de 3 horas dedicadas exclusivamente às redes sociais. O nosso país tem mais não leitores do que leitores. Os jovens têm cada vez mais problemas de ansiedade, autoestima e isolamento. E a culpa disso é do ciclo. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode fazer para quebrar esse ciclo que se repete de você dormir mal, você acordar no outro dia indisposto ou cansado, passar horas em frente às telas, não fazer atividade física, às vezes não se alimentar de forma adequada ou não descansar de verdade e simplesmente não ter rotina, não saber o que fazer durante o dia, não saber para onde ir, o que você precisa fazer. A primeira coisa que vai te ajudar muito e que eu diria que é inegociável é a qualidade do seu sono, você dormir bem, dormir cedo e acordar cedo com quantidade boa de horas de sono e com qualidade de sono é o ponto mais importante para fazer com que você não se sinta perdido no outro dia e não caia novamente nesse ciclo, porque você dorme mal e aí por ter dormido mal as suas capacidades atencionais estão reduzidas, sua capacidade de concentração está reduzida, seu sistema de recompensa está desbalanceado e aí você faz escolhas ruins durante o dia e acaba perdendo muito tempo com redes sociais que não vão agregar em nada para você, que vão além de só um tempo de lazer, de descanso, para virar um ciclo que você dormiu mal, tomar atitudes ruins durante o dia por ter dormido mal, e aí por tomar atitudes ruins você acaba dormindo tarde de novo, no outro dia você acorda mal, e isso vira um ciclo que se repete. Algumas dicas que eu posso dar para você conseguir melhorar muito a qualidade do seu sono. Chama-se higiene do sono. Muito comentado, inclusive, pelo neurocientista psicólogo Eslen Delanogari. O padrão ouro para cuidar do sono, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso mais para frente, só sobre isso, mas em geral se expor à luz natural quando você acordar logo pela manhã, sem tomar cafeína após as 6 horas da tarde, e não fazer atividades que demandam muito esforço cognitivo ou físico até 3 horas antes de dormir. Só esses três passos já vão melhorar muito a qualidade do seu sono. Mas o primeiro que você precisa fazer assim que você acordar amanhã é se expor à luz natural para regular o seu ciclo circadiano. Esse é o primeiro passo que você precisa tomar para sair desse ciclo e começar a construir uma rotina de verdade onde você se sente bem. Em segundo lugar, eu diria para você modular o seu ambiente. Então, por exemplo, se você já dormiu mal, já está com uma capacidade atencional ruim e está fazendo escolhas ruins durante o seu dia, é claro que isso vai ficar muito pior se você deixar o celular sempre do seu lado. Por quê? Porque você tem aqui nesse celular uma possibilidade de ver centenas e milhares de notificações e conteúdos diferentes, coisas que são com certeza muito mais interessantes do que qualquer livro ou de qualquer tempo que seja em tédio sem fazer nada. Então não deixe o celular do seu lado o tempo inteiro, perto de você. E deixe livros. Ou não fique na cama o dia inteiro, não fique no quarto, porque você ficar num ambiente que você está acostumado a descansar, muitas vezes, vai potencializar a chance de você querer só descansar e ficar largado o dia inteiro, de novo, por causa do ciclo de ter dormido mal, de se sentir mal e tomar escolhas ruins. Isso envolve não só o seu ambiente físico, as pessoas ao seu redor, as coisas ao seu redor, como também envolve as pessoas que você acompanha nas redes sociais. Eu, por exemplo, já melhorei muito os meus hábitos, mas muito mesmo através das redes sociais, porque eu conheci pessoas que criam conteúdos realmente incríveis e de valor. Uma delas é o Eslen Delanogari, que é o criador do Reservatório de Dopamina, um curso de neurociência comportamental que eu inclusive recomendo muito que você acompanhe, se você puder, nas redes sociais e deixar de seguir e acompanhar conteúdos e pessoas e contas que só vão te trazer fofoca ou coisas que não são só tempo de lazer, coisas que realmente são fúteis e que fazem mal para você. A terceira dica que eu daria para vocês, com certeza que tá nas melhores, junto com o sono, é para você ter uma agenda. O Wesley, inclusive eu aprendi isso com o Wesley, ensina que o córtex pré-frontal, ele tem mais ou menos 2% da massa corporal do seu corpo inteiro. Só que ele gasta 20% da energia. O que isso significa? O seu cérebro
não é um bloco de notas, ele não tem capacidade de armazenar todas as informações, se deixa tudo organizado durante o dia inteiro. Se alguém te dá um afazer, se você tiver alguma obrigação, por exemplo, você tiver um trabalho da escola para entregar na terça-feira, hoje é sexta-feira, você vai para sua casa pensando no que você tem que fazer. As pessoas, elas estão vivendo a vida delas, assim como você. E às vezes não, a maioria das vezes a gente vai esquecer dessas pequenas obrigações, que na verdade são muito importantes. Mas não só para isso, para você ter uma rotina, porque o pior fator que faz com que você fique preso a esse ciclo, ou não tenha uma rotina, ou esteja desorganizado, é a falta de uma agenda. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, para vocês, a minha agenda dessa semana, que eu procuro montar, se não todo domingo, ao menos à noite do dia. Eu deixo aqui o horário que eu tenho que ir para a escola, mais ou menos o horário que eu tenho que fazer o meu café, gravar os vídeos, editar os vídeos, ir para academia. A minha rotina é perfeita? Com certeza não. Faltam algumas tarefas assim? Às vezes, sim. Mas eu tento deixar aqui, ó, ler Dom Casmurro, aniversário de uma pessoa conhecida, mais ou menos o horário que eu tenho livre, o horário que eu tenho que fazer as coisas, o horário que eu tenho que treinar, que eu tenho que tomar banho, porque isso é extremamente importante. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter um norte para me guiar durante o meu dia, para que eu consiga saber o que que eu preciso fazer de fato. É igualzinho a pessoa que precisa estudar. Ela vai estudar o quê? Se ela não sabe o que ela vai estudar, ela vai perder metade do tempo dela só tentando decidir o que ela vai estudar. Porque ela tem dezenas de disciplinas para estudar ou para decidir o que ela quer. E dentro dessas disciplinas, ela precisa verificar a necessidade maior dela de conteúdo. Então, qual conteúdo ela precisa estudar primeiro? E aí você perde metade do seu tempo só fazendo isso. Por quê? Porque você não tem uma organização prévia. Então, tenha uma agenda, porque o seu cérebro não consegue dar conta de guardar todas as informações que você absorve durante o dia. Quando você coloca isso tudo numa agenda, numa rotina e monta com horários, o seu dia flui muito melhor. E mesmo que você seja muito cansado, pelo menos te dá um norte do que você precisa fazer ou deixar de fazer nesse dia. A quarta dica que eu daria para vocês, ó, já acabou meu café, seria para você ter um hobby e um tempo de lazer que não envolva redes sociais, que se junta com a quinta dica, que é descansar sem as redes sociais. Eu, por exemplo, tenho um hobby que eu gosto, além de eu gostar de gravar vídeo ou de ler sobre assuntos diferentes, ver vídeos sobre assuntos diferentes, principalmente história e geografia. Eu gosto bastante de ver vídeos no YouTube sobre história e geografia. Nesse caso envolve telas, ok? Não é o caso do que eu estou dizendo. Eu também gosto bastante de ler literatura e comecei esse ano e estou me interessando bastante em ler principalmente romances. Eu vou pegar alguns livros aqui que eu tenho para mostrar para vocês, dos livros que eu li esse ano até agora e o livro que eu estou lendo. Até este momento do ano, a gente está falando aqui do dia 12 de março de 2026, especificamente às 14h56 da tarde, eu li até agora Noites Brancas, A Morte de Ivan Ilitch, são livros, esse aqui também, A Metamorfose de Franz Kafka, um livro inclusive que eu acredito que muitos conheçam, e Um Jogador, do Dostoiévski, um é do Lev Tolstói e o outro é do Franz Kafka, todos eles autores russos, e portanto literatura russa, e neste momento, estou relendo Dom Casmurro. Então, você ter algum hobby e um tempo de descanso sem as redes sociais, inclusive muito válido também esse descanso sem as redes sociais, ficar no tédio. Eu, mais de uma vez, já fiquei lá do lado de fora da minha casa, né, onde é céu aberto, sem o celular, sem nada. Às vezes tomando um café, dependendo do horário, às vezes sem nada realmente, só sentado olhando para cima, porque quando você está muito cansado com sono, o que o seu cérebro mais vai procurar é recompensa imediata e rápida. Até quando você não está com sono, muito cansado, o seu cérebro vai buscar isso. Então imagina você com sono, né, com uma falta de capacidade boa de decisão. Então eu vou lá para fora, fico sentado fazendo nada, porque é melhor do que ficar no celular. Porque lá fora eu realmente descanso. Quando você está no celular rodando a tela, você tem uma falsa sensação de descanso. Você acha que está descansando só porque você deitou e está no celular, você acha que está descansando, mas isso não é conversa clichê, tá bom? Isso está realmente cansando o seu cérebro, sua mente. Por isso que muitas pessoas, eu já fui uma delas, quando você fica horas jogando o jogo aqui no celular, no computador, ou quando você fica horas mexendo no celular, você se sente muito cansado. Às vezes você pode até falar para alguém, se a pessoa vai falar, cansado do quê? Você ficou o dia inteiro no celular fazendo nada? Justamente porque o celular ele cansa muito a sua mente, porque ele parece descanso, mas não é. Uma dica que entra junto com modular o seu ambiente, eu diria para você sempre ter um livro por perto, porque o jeito mais fácil de você deixar de praticar um hábito ruim é você substituí-lo por um hábito bom. Então, para você que deseja passar cada vez menos tempo no celular, isso fica muito mais fácil se tiver um livro por perto. Pode parecer estranho, a maioria das pessoas elas vão com o celular ao banheiro. Às vezes eu vou, inclusive, e erro, peco nisso. Mas eu também vou, às vezes, com um livro para o banheiro. Por quê? Porque quando você está lendo no banheiro,
Além de você demorar menos, porque o livro acaba, querendo ou não, sendo menos estimulante do que o celular. Além de você demorar menos, você gasta esse tempo com maior qualidade. Você lendo uma literatura, absorvendo um conteúdo que vai realmente fazer você pensar e gostar daquela história. Então, você ter um livro por perto, seja na sua mochila, seja na sua estante, seja na mesa, não sei, não importa, no banheiro, é muito mais fácil você parar com esse vício se você tiver um livro para substituí-lo na hora certa. Eu espero que essas dicas tenham ajudado minimamente você que está me assistindo, para você conseguir quebrar o ciclo. Eu pretendo fazer mais para frente vários outros tipos de vídeo, mas o que eu tenho mais em mente agora para o próximo é dicas concretas e explicadas com alguns detalhes sobre como você pode dormir melhor, como melhorar o seu sono de fato, efetivamente, e fazer o que eu faço, as coisas que eu pratico na minha vida, para tentar ter o sono melhor possível, estudando, gravando vídeos, treinando, enfim, vou começar a trabalhar em breve. E eu sei que é uma coisa bastante difícil de conciliar para a maioria das pessoas, que é o sono. Se inscreva no canal quem gostou, deixa o like, porque esse vídeo vai ser enviado para outras pessoas, e coloca nos comentários o que você gostaria de ver aqui nesse canal. Muito obrigado quem assistiu aqui pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.